Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo e como você pode se resguardar. Por exemplo, a Microsoft já demitiu aí mais de 15 mil funcionários, a Apple já demitiu mais de 12 mil, a Tesla e o Twitter já demitiram milhares de funcionários e a bola da vez agora, que é a Amazon, está demitindo neste momento, pelo menos agora, 2023, 17 mil funcionários pelo mundo. Eu vou explicar para você o porquê coisas como essas vão continuar acontecendo, não vai parar até chegar o momento que nós vamos ter o maior desemprego em massa na história da humanidade, uma verdadeira guerra civil de desempregados. Peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, divulga nos grupos de família, é um assunto extremamente importante. Se você gosta e apoia o meu trabalho, deixe o seu like, inscreva, ative as notificações. E quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link aqui embaixo na descrição. Eu acho bom você conhecer de verdade, tá? Você vai entender o porquê aqui embaixo. Pois bem, eu vou rodar a matéria, vou pausar aqui em etapas, mas o esboço principal é: o Amazon, pelo mundo, está demitindo 17 mil funcionários e está substituindo as pessoas por robôs. A grande maioria das pessoas por robôs. E aí, nós precisamos entrar aqui num fator que não foi falado, que é a política brasileira. Além de nós estarmos no meio de uma revolução industrial, onde, quando ocorre a revolução industrial, você tem 20 mil funcionários numa fábrica. No início da revolução industrial, no final, você tem apenas 5 mil. 75% foi mandado embora. Só que isso foi a terceira revolução industrial. A era da automação. A quarta revolução industrial é a era da inteligência artificial. Então, especula-se que mais de 93% de todos os empregos no mundo deixarão de existir. Então, você pensa um pouco, raciocina na sua cabeça a tamanha importância dessa informação. O que acontece para você poder entender? Vamos acompanhar a matéria e aí eu vou falar aqui para você poder entender um pouco sobre o assunto. Ó. Gente, que fase difícil para essas empresas, mais uma grande, uma gigante, aliás, vai. Ela vai começar a falar, fase difícil para as empresas, mas uma grande empresa, que é a Amazon, já está programada para demitir 17 mil funcionários. Depois do Twitter e até da Microsoft. Agora é a vez da Amazon. Depois do Meta, Twitter, Microsoft, agora é a vez da Amazon ou da Amazon de demitir funcionários em massa. E aí ele está falando o seguinte, ó, que pelo mundo 17 mil funcionários, um número maior do que a empresa planejava. Então eles vão demitir, eles estavam pensando que eles iriam demitir 10 mil funcionários. Mas aí chegou 2023 no Brasil e eles falaram assim, pô, peraí, vamos reduzir mais, porque o Brasil vai pegar um pouco mais de fogo. Aí eles passaram para 17 mil funcionários. A 99 Food também já saiu do Brasil, tá? A Uber agora tá com as pernas quebradas. A o Uber Food e a Uber convencional. Se protocolar o que eles querem protocolar no governo, acabou o Uber. São mais 4 milhões de desempregados aí no Brasil, tá? E aí, basicamente, ó, ele fala o seguinte... Teve corte em RH também. Ele vai falar que teve corte em RH. Onde teve seres humanos, teve corte. O armazenamento, né, dos produtos, das encomendas. Aí ele vai falar o quê? Que é importante aqui agora. Que estão substituindo seres humanos por máquinas. Ajuda nos centros aí espalhados. Além disso, ela tem 370 mil robôs. 370 mil robôs que ajudam a Amazon aí a fazer o seu trabalho. Então você imagina o seguinte, demite seres humanos e, né, compra-se robôs. Nem contrata, compra-se. Porque o robô não recebe salário, não recebe 13º, não reclama. Então nós estamos chegando num momento, pessoal, onde uma fábrica que deveria ter 20 mil funcionários vai ter apenas 2. E nós teremos 19.998 mil pessoas desempregadas. Aí nós estamos falando de uma inflação altíssima, nós estamos falando de um governo arregaçando com a vida do brasileiro e, ao mesmo tempo, um desemprego em massa para os próximos anos.
Porque a quarta revolução industrial é a internet das coisas, é a inteligência artificial, é a automação de maneira inteligente. Não é um braço mecânico, mas é um robô, um androide, que tem dedos e mãos que parecem seres humanos, que executam as mesmas tarefas que a gente. Já existe. Então, praticamente, não haverá mais emprego. Os empregos estão com dias contados, a não ser que você seja do ramo tecnológico, que você seja programador, que você trabalhe com linhas de códigos de inteligência artificial, provavelmente seu emprego está garantido. Agora, do contrário, você vai ter que ser investidor, se você quiser sobreviver a essa lambança. Você vai ter que ser empresário, se você quiser sobreviver a essa lambança, que é o que eu estou falando aqui agora. Então, isso já é uma característica. Isso já é uma característica. Por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas regiões de Nova York, você já tem aqueles carrinhos do Amazon fazendo delivery. Amazon, não, desculpa, da Uber fazendo delivery. Você já pega Uber, por exemplo, em Dubai, tem Uber que não tem mais motorista. É o próprio carro que te leva nos lugares. Inclusive, nos Estados Unidos também já tem uma frota de carros assim. Caminhões, caminhoneiros, essas carretas autônomas, que não precisam mais... Cara, você quer ver uma Red Pill? Quer tomar uma Red Pill na sua cara aí? Pesada, pesada. Você sabia que desde a década de 90, os pilotos de aviação não pilotam um avião? Desde a década de 90, tudo é programado. Desde a década de 90, algum engenheiro extremamente genial desenvolveu uma maneira do avião aterrissar e decolar sozinho. Nós estamos falando de um avião, por exemplo, o avião da Latam, que faz ponte aérea do Brasil para os Estados Unidos, ou do Brasil para Portugal. Um aviãozinho daquele, camarãozinho, custa 200 milhões de dólares. Um avião daquele. Você paga de passagem R$2.000. Para aquele avião se pagar, demora uns 3 anos. Para aquele avião se pagar. O ramo de aviação é o pior ramo para investir seu dinheiro. Robert Kiyosaki fala sobre isso, o Warren Buffett fala sobre isso, o Lobo de Wall Street fala sobre isso. O pior ramo de investimentos que existe é o da aviação. Então você imagina o seguinte, cara, quantas empresas de aviação já não quebraram? E aí tu pega a Latam, por exemplo, que é uma empresa que tu paga, sei lá, R$1.500 para você voar do Brasil lá para Portugal. Dando exemplo, tá? Passagem promocional. Cara, um avião custa 250 milhões de dólares. É R$1 bilhão. E aí, coloca na sua cabeça, você acha que eles vão deixar esse avião na mão de um piloto? Porque se o piloto tiver diarreia, se o piloto tiver vontade de fazer cocô, o avião pode cair no buraco. Ah, mas tem um copiloto. E se os dois, o piloto e o copiloto, tiverem caganeira? E se o piloto e o copiloto tiverem algum problema ao mesmo tempo? Ah, mas isso não acontece. Você acha que não. O que acontece, pessoal, eu vou ser bem honesto para vocês. No meados dos anos 2000, eles fizeram uma pesquisa. Meados dos anos 2000. Qual foi a pesquisa que foi feita pela aviação internacional? Você prefere voar de avião com um ser humano pilotando um avião? Ou você prefere voar com inteligência artificial, com uma linha de código, uma programação que aterriza e pousa sozinho e tem um mínimo que é mais assertivo do que um ser humano? 98% das pessoas escolheram seres humanos. Ou seja, existe um tabu. O que eles fazem? Vou dar um exemplo para vocês. Eles deixam o piloto e o copiloto no avião só para tirar o medo da sua cabeça. Quem está pilotando aquele avião é uma inteligência, já é uma linha de código. Eles não deixam o piloto botar a mão naquilo ali. O cara está ali, às vezes está tirando cochilo. O piloto ele pode fazer uma manobra de emergência? Pode. O piloto é treinado para pilotar aquele avião? Ele é treinado. O piloto ele é capaz de pegar um avião e voar do Brasil para os Estados Unidos? Mas infelizmente tudo aquilo ali é feito com uma inteligência artificial. No cara não bota a mão. Por quê? Porque é um instrumento muito caro para você confiar na mão de uma pessoa só ou de 2 pessoas. Imagina você pegar uma empresa, pegar R$1 bilhão e confiar em 2 pessoas. Eu não faria isso. Então é óbvio que eles só deixam ali porque as pessoas optaram por ter piloto.
Porque na cabeça das pessoas precisa de piloto de todo jeito. Então, coloca na sua cabeça que só existe um piloto por conta disso. Quer ver uma outra red pill na sua vida? Sabe esses caças, esses aviões do exército? No Brasil, não. No Brasil a gente só tem carcaça. Sabe esses caças americanos? Sabe esses aviões americanos que são caças, que voam, dão pirueta e são aviões de guerra? Sabe esses aviões do exército americano? Não tem piloto nenhum ali. O piloto está fora do avião. Aquilo ali é comandado via satélite. Bem-vindo à realidade. Muitas vezes não tem piloto em avião, não tem piloto em carro do exército. Então vocês não têm noção como é que estão as coisas. E aí eu digo para vocês, se você já voou de avião, você pode ter certeza que você confiou a sua vida numa inteligência artificial, numa IA. Você pode ter certeza, você só não sabe disso. O piloto, ele tá ali, ele sabe aterrissar o avião. Só que você tem que colocar na mão que é um avião de 250 milhões de dólares. Não tem como o piloto ficar treinando com o avião. Porque se ele errar 0,01 milímetro ali, vai estourar o pneu, o avião vai bater no chão, vai sair raspando tudo, vai dar um prejuízo estratosférico. A gente está falando de uma casa de uns 30, 40 milhões de dólares. Então não tem margem para erro. E aí eles pegam todos os dados de aviação, fazem um simulacro, fazem um estudo e deixam a inteligência artificial. Aí, por exemplo, existe um botão no painel de comando dos pilotos que é o piloto automático. Por que tu acha que existe na aviação uma coisa chamada piloto automático? Só que o que não contaram para você é que o piloto automático ele levanta voo e aterrissa. Antigamente, o piloto automático não levantava voo e não aterrissava. Hoje, o piloto automático levanta voo e aterrissa. E aí fica lá o piloto automático. Não só fica o piloto automático, como tem duas modalidades. Tem a modalidade que o piloto, o ser humano, ele pode intervir. Se ele vê que a inteligência artificial não está indo bem, ele vai entrar em contato com a cabine de comando via satélite, vai falar, solicito o uso do painel, porque a inteligência artificial está fazendo alguma coisa estranha e a gente tem receio que o avião caia. Aí a cabine de painel via satélite vai falar assim, solicitação liberada, aí vão desbloquear o painel, aí desbloqueando o painel, o piloto vai lá e praticamente voa. Então é tipo caminhão, é liberado via satélite. Então eu estou dizendo para vocês que os empregos vão acabar. Isso é mais do que óbvio. O que você tem que fazer na sua vida é investimento. O que é investimento? Eu invisto em tal empresa, eu vou lá, tiro o meu lucro, né? Quando a empresa valorizar, eu vendo a ação. Quando a empresa desvalorizar, eu compro. Isso tudo com uma estratégia, tá? Não é tirado da bunda, tem que estudar. E com criptoativo a mesma coisa. Quando estiver na baixa, eu compro. Quando estiver na alta, eu vendo. Mas não é simples assim. Você tem que analisar os ciclos, analisar todas as métricas e variáveis possíveis. A primeira regra de quem investe com Bitcoin é não confie em youtuber. Primeira regra. Então você tem que estudar, tem que ter um conhecimento. Porque a partir do momento que você começa a fazer dinheiro, aí você não fica tão dependente da inteligência. Você não fica dependente. Cara, você quer ver uma coisa bizarra? A maior empresa do mundo de investimentos é 100 vezes mais rica do que o Elon Musk. Existem os mais ricos do mundo que não estão na Forbes, que não são declarados. Tipo assim, o Elon Musk ele não é o homem mais rico do mundo. Existem mais 100 famílias que são muito mais ricas do que o Elon Musk. Só que não é declarado. São pessoas que estão em oculto, não aparecem, não dão entrevista e que são pessoas que estão mascarando a sua identidade. Uma que vocês conhecem é os Rockefeller e Rothschild. Até uma porrada de gente. E aí você imagina o seguinte, existe um aglomerado de investimentos, uma grande empresa chamada BlackRock, que é a maior empresa do mundo de investimentos. Essa empresa tem mais dinheiro do que os Estados Unidos, do que o Brasil, do que a Europa, do que o mundo inteiro. Se somar todo o dinheiro que todos os governos do mundo têm, não chega nem em um terço do que essa empresa tem.
Então, a BlackRock é a maior empresa de investimento do mundo. Pra você ter ideia, eles são detentores de Bovespa, detentores de Federal Reserve, detentores de Bitcoin. Eles mandam e desmandam no mundo. Você acha que a BlackRock é comandada por um ser humano? Você acha que é um homem que vai ali e comanda? Você acha que é o cara... Ah, não, eu estou lidando com 180 trilhões de dólares. Se eu estou lidando com 180 trilhões de dólares, você acha que é um ser humano que comanda aquilo ali? Você acha? Existe uma inteligência artificial, se não me falha a memória, eu acho que chama Pegasus, não, chama Aladdin, acho que já mudaram do Pegasus, chama Aladdin, a nova inteligência artificial. Eles criaram uma inteligência artificial que opera em nanosegundos, não é em microsegundos, é em nanosegundos. A inteligência artificial, ela roda e vasculha a internet toda, ela vasculha câmeras, vasculha tudo. Você tem uma Amazon, por exemplo, os caras vasculham tudo, até as câmeras dentro da Amazon, a Aladdin está lá dentro. Ela está o tempo todo criando métricas para ver se tal empresa vai valorizar ou vai desvalorizar. E eles têm um supercomputador quântico que faz isso. E aí o Aladdin vai lá e olha, a Amazon, daqui a 2 horas, depois de conferência, de viagem de avião, de não sei o que, ela vai subir 2 pontos no pregão, vai subir 2 pontos no investimento. Ou seja, ela vai valorizar 1,5%. Aí a BlackRock faz o quê? Pega lá 40 bilhões de dólares e investe no Amazon. Compra o máximo que dá de ação. Aí, basicamente, vem a reportagem falando que a Amazon fez uma parceria. Aí, era para subir 2%. Como a BlackRock investiu dinheiro pesado, subiu 6, 7, 8%. Eles deixam ali um dia, o dinheiro rendendo. Aí, de novo, a inteligência artificial fica vasculhando. Aí, de repente, a inteligência artificial ela descobriu um escândalo que vai com o diretor da Amazon. Sei lá, um exemplo. O cara lá, ele diz que não gosta que não gosta de negro, não sei o quê. Vai dar um BO, vai cair o pregão. Eles vão lá, antes de tudo acontecer, eles vão lá e vendem. Então, você imagina, as maiores empresas do mundo, elas já usam inteligência artificial, elas não confiam mais nos seres humanos. Não confiam. Latam não confia, a BlackRock não confia, vamos pegar uma outra empresa. O Google, o buscador que você usa é uma inteligência artificial, não é um ser humano. Você não está digitando, é como comprar livro em Belo Horizonte. Aí vem uma outra pessoa e vasculha e digita, você pode comprar. Não, é uma inteligência artificial. Então, pessoal, eu estou dizendo para vocês que a 4ª Revolução Industrial, ela não vai ser como foi a 3ª. Não vai ter emprego para ninguém. Os únicos empregos vão ser programação, vão ser quem trabalha com inteligência artificial, mas o principal, investidor e empresário. E você pode hoje não dar valor para isso, mas investidor e empresário. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então nós estamos chegando num momento onde praticamente esse é o mundo das coisas. Aí você tem a inteligência, você tem a 4ª Revolução Industrial, que já vem a galope, e você tem aí um governo, que é o governo brasileiro, que a partir de agora, de 2023, vai vir um trem desgovernado. É um governo que se preocupa apenas consigo mesmo e que se dane o povo. E aí, meu irmão, nós temos não só a 4ª Revolução Industrial, que já é um grande problemaço para a gente, como a gente tem as políticas internas do Brasil. E aí você tem enormes problemas para resolver. Enormes problemas. E aí você resolve um problema, aparece 2. Resolve 2 problemas, aparece 4. E assim vai. Por isso eu canto e explico aqui para vocês. Eu tenho que explicar que vai chegar uma hora que vai crashar. O que é o crash? Vai chegar uma hora que vai estar todo mundo desempregado. O governo, quando perceber que a inteligência artificial tomou conta de todos os empregos, vai ser tarde demais. Não vai ter como desligar mais a inteligência artificial. Ela vai estar tomando vida sozinha. Então, basicamente, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: se afaste da sociedade. Tu pega tudo que nós estamos vivendo já aconteceu no passado.
Aconteceu com os Arcones, aconteceu com os caras que eram lemurianos, a Atlântida, aconteceu com os índios brasileiros que tiveram relação com o êxodo dos hebreus, aconteceu com... Tudo isso é tecnológico. A Arca de Noé também era tecnológica, os Tartária, tudo isso aí aconteceu, cara. Tudo isso aí aconteceu. Tartária mesmo, chegou um momento que o último registro da sociedade de Tartária foi a inteligência artificial, foi robôs na rua. Robôs na rua policiais. Foi o último registro de Tartária de hipertecnologia. Depois Tartária deixou de existir. Por que Tartária deixou de existir? Por causa da benevolência do Criador, do plasma. Porque o Criador sabe que se continuar evoluindo a tecnologia, não vai ter espaço para os seres humanos. A tecnologia ela não foi feita para andar em comunhão com os seres humanos. O cara vai lá, desenvolve um carro movido a água. 2 semanas depois o cara está morto. O cara vai lá, desenvolve não sei o que para SAUDE, para resolver problema. 1 dia depois, tá morto. Então é basicamente assim. O Nikola Tesla desenvolveu energia sem fio. Foi lá, crack no cara. Né? Foi humilhado, foi jogado às cucuias. Ou seja, a ciência não permite pensadores, mas sim pessoas doutrinatórias. Então toda vez que alguém desenvolve alguma coisa genial, eles vão lá e crack na pessoa. Então toda essa ciência que nós conhecemos é uma ciência fracassada. É uma ciência que é fruto de corporativismo que só visa lucro e não está nem aí para as pessoas. Então praticamente, a verdadeira ciência a gente nunca nem viu. Carros voadores, 1929, já era, o cara foi pro ralo. Tudo que teve de grande avanço na Terra, eles deram um jeito de sumir com as pessoas. Tudo que deu. Então assim, nós só temos tecnologia que eles querem que a gente tenha. Apenas isso. Então coloca na sua cabeça que o Criador, ele não é porque você evoluiu e o Criador não quer que você tenha conhecimento. É que essa tecnologia que eles criam é para destruir os seres humanos. O foco dela é a aniquilação humana. O foco dela é quebrar o teu DNA, te transformar em ameba, reduzir tudo. Cara, eu não posso nem falar aqui. Então, praticamente, eu estou te dizendo o seguinte, qual que é a história dos índios? Por que os índios eles viveram 2.000 anos? Pega lá a história dos Guaranis, Guarujás, Tupinambás. Pô, os caras têm registros de 4.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Como é que os caras conseguiram viver tanto? Qual é o segredo para viver tanto? Eles se afastaram das cidades. Eles não convivem com as pessoas da cidade. Eles não aceitam a cultura da cidade dentro da tribo deles. Então, basicamente, os Apaches, os Cherokees, os Navarros, os Maias, os Teotihuacan, todos eles têm essas estratégias de isolamento, não aceitam de pessoas de fora, cultura de fora, são estritamente fechados e viveram milênios. E coisas que já se repetiram aqui. Então, o conselho que eu dou para vocês é analise o histórico. O que fez os índios viverem tanto tempo? Viver isolado, longe das cidades. Então, isso é um indicativo do que se a gente quiser sobreviver, caso o sistema quebre, tem que fazer o que os índios fazem. E aí os índios plantam pra cacete. Os índios se protegem com arma? Pra cacete. Os índios conhecem ervas de SOS? Conhecem pra cacete. Então, vê o que os índios fizeram. Eles se multiplicam pra cacete. Então você vê basicamente a estrutura que fizeram eles sobreviverem. Então, enquanto as pessoas zombam dos índios, é eles que têm a chave para a sobrevivência na Terra. Não somos nós. Nós estamos aqui de passagem. O Brasil ele foi descoberto em 500 anos. Então, a sociedade como um todo, no Brasil, tem 500 anos. Os índios têm milênios. Então, olha para trás e vê como é que os caras sobreviveram. Então, fica aí a dica para cada um de vocês, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom?
Fique na paz.